Oi, meus amores, bem-vindos de volta aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu trouxe essa inspiração para você usar na sua formatura. E não repare, gente, a minha voz, porque eu estou extremamente resfriada. Mas bora lá. Eu tô hidratando a minha pele com esse hidratante da Melu. Esse daí é o Made in, da Ruby Rose. E eu espalho esse hidratante em toda a minha pele, inclusive embaixo dos meus olhos. Eu vou esperar dar uma secadinha para continuar essa maquiagem. Vou aplicar esse corretivo aqui da Natura Una, esse corretivo hidratante de alta cobertura, aqui nos meus olhos para preparar essa pálpebra para poder vir com a sombra, gente. Isso ajuda bastante a sombra a pigmentar a real cor que tá lá na paleta e ajuda bastante também a fixar a sombra. Eu espalho todo esse corretivo na minha pálpebra, dando batidinhas com a minha esponja. Hoje eu vou começar essa maquiagem pelos olhos, por isso eu tô aplicando logo esse corretivo aí, tá? Venho com essa paleta aqui da Ruby Rose, a Silk Skin da Ruby Rose. E vou começar com esse tom de marrom mais esverdeado. Vou aplicar aqui no meu canto externo e vou esfumar essa sombra pra dentro do meu olho. Tá vendo? Como eu vou aplicando e já puxando ela aqui meio que pra dentro dos olhos. E eu tô querendo fazer uma pálpebra luz, gente. Então eu vou aplicar essa sombra no canto externo do meu olho e também no canto interno. Vou aplicando e vou esfumando essa sombra com a mão bem levinha. Tá vendo como eu seguro bem na pontinha do pincel? Isso ajuda a esfumar a sombra e deixar ela bem fluida na pálpebra. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Primeiro eu aplico e depois eu venho esfumando essa sombra, puxando ela pra dentro da minha pálpebra. Segurando sempre bem na pontinha do pincel pra deixar a mão mais leve e não deixar essa sombra marcada, tá? Agora eu vou limpar o meu pincel aqui e vou esfumar as bordinhas dessa sombra. Esfuma, esfuma, esfuma pra não deixar marcado, tirar toda a marcação, tá vendo? Eu peguei um outro pincel totalmente limpo pra dar mais um acabamento, gente, porque esfumado é isso, é acabamento. A maquiagem, pra parecer uma maquiagem profissional, ela tem que ter acabamento. Eu vou fazendo isso nos dois olhos simultaneamente. Agora, para dar profundidade nesse olhar, eu vou pegar esse outro tom de sombra aqui mais escuro com um pincel menor e vou aplicar no canto externo, um pouquinho abaixo de onde eu apliquei o primeiro tom de sombra. Isso vai dar profundidade no olhar. E eu volto com aquele outro pincel, o pincel mais gordinho, e esfumo esse tom. Faço a mesma coisa no canto interno do olho, que na pálpebra luz, o que a gente faz no canto externo tem que fazer no interno. E eu não cresço muito essa sombra, porque eu quero esse tom mais escuro apenas nesse cantinho, não quero expandir muito pra fora. E já aproveitando enquanto eu esfumo essa sombra, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, tá bom? Aqui nesse canal tá cheio de dicas de maquiagem, tem muito tutorial de maquiagem. Então se você ama esse mundo da maquiagem, eu tenho certeza que você vai amar os vídeos do canal. Já se inscreve, curte o vídeo e ativa o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos. Esfuma, gente, até cair o braço. Agora eu venho com esse tom de marronzinho aqui mais alaranjado e vou passar lá na bordinha dessa sombra, na bordinha de todo o olho, na verdade, para dar acabamento nessa maquiagem, sabe? Para fazer uma transição da sombra para minha pele e não deixar essa marcação. E tudo isso eu tô fazendo com aquele pincelzinho mais gordinho. Vou vir com essa paleta aqui da Ruby Rose também, da linha Glass, e pegar esse douradão aqui, ó, e vou aplicar no meio, onde eu deixei essa vaguinha aí que não tem sombra. Vou aplicar com o dedo mesmo, gente, porque sombra cintilante, ela sempre pigmenta mais quando a gente usa com o dedo. Eu já vou dando acabamento nas bordinhas, dando batidinhas com os dedos. Aí eu tava verificando se a maquiagem tava ficando boa. Mas confia que vai dar certo, gente. Eu vou fazendo isso também no outro olho. Aplico a sombra e vou dando essa esfumadinha
dos ladinhos para misturar a sombra cintilante no outro tom de sombra opaco, tá bom? Agora, com essa sombra da Max Love, essa sombra líquida preta, eu vou fazer um esfumado aqui rente à raiz dos meus cílios, pra gente dar uma base para os nossos cílios postiços e também para dar um acabamento nessa maquiagem, gente. Eu aplico e venho com um pincel mais fofinho para esfumar esse delineado, porque eu não quero deixar um delineado marcado, eu quero deixar ele mais esfumadinho, sabe? E aí eu tava analisando se eu tinha estragado essa maquiagem. Eu acho que eu tinha estragado essa maquiagem, gente. Será que eu estraguei? Não, mas confio no processo que vai dar certo. Vou continuar. E eu vou esfumar, bem esfumar essa sombra. Gente, tem que esfumar mesmo, porque não é pra ficar um delineado, sabe? É pra ficar esfumadinho. E aí eu já levei o espelho bem pra perto, porque eu não tava enxergando direito, gente. Aí eu não mostrei pra vocês, mas o que eu fiz foi pegar aquele mesmo tom de marrom que eu usei dos cantinhos e passei por cima da sombra preta. Agora eu vou fazer a limpeza abaixo dos meus olhos com esse tônico da Nivea e dar aquela puxadinha aqui no canto para deixar esse olho bem gateado. E limpa minha pele aqui, gente. Olha o tanto de sujeira que tinha nessa pele. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, continuando a maquiagem. Aí eu vou limpar essa pele. Eu já tinha hidratado a minha pele, né, gente? Como vocês viram lá no começo do vídeo. Eu vou usar essa base aqui da Agiversa. Fui aplicando a minha base aí, sem diluir, sem nada. E fui percebendo, gente, que a base tava um tanto alaranjada pra mim. Bem alaranjada. Mas eu vou te mostrar como foi que eu corrigi essa base. Eu vim com a minha paletinha, essa paleta aqui, que tem vários corretivos coloridos. E apliquei um pouquinho de verde nessa base pra neutralizar esse tom de laranja que tem nela, sabe? E fui aplicando e usei essa blindagem aqui da Pop para diluir esse produto e a base para poder mesclar tudo. E fui passando meu pincel aí, como vocês veem, foi corrigindo um pouco o tom da base, tá vendo? Eu vim espalhando tudo com a minha esponjinha, mas ainda assim eu achei que essa base não ficou totalmente do meu tom de pele, gente. Mas não tem problema, vamos continuar aqui, a gente vai corrigindo com o corretivo de iluminação e o contorno, tá? Vou espalhando minha base, puxo ela aqui pro pescoço para igualar tudo e vou aplicando essa base, espalhando ela e uniformizando ela na minha pele. Gente, aqui não tem segredo, vocês já sabem como a gente faz. Vou vir com este contorno aqui da Ruby Rose, que eu tô apaixonada nesse contorno, e fazer os contornos do meu rosto. A minha pele ainda está úmida, então tem que tomar bastante cuidado para não manchar essa pele. Por isso eu venho dando batidinhas com esse contorno de pouquinho em pouquinho, aplicando de pouca quantidade e arrastando assim para dentro do meu cabelo. Tá vendo como eu vou arrastando para dentro do cabelo para não deixar essa pele marcada e nem manchada. Agora, com o mesmo corretivo que eu usei lá no início do vídeo, eu vou fazer as iluminações desse rosto. Aplico aqui nos cantinhos do meu olho, na minha testa, onde eu gosto de fazer a iluminação da minha pele, vocês já sabem. No queixo, volto com a minha esponja e vou dando batidinhas para espalhar esse corretivo e uniformizar toda essa pele. A gente, tô amando essa pele como tá ficando, tá perfeita. E essa é minha etapa favorita da maquiagem. Essa área de iluminação que deixa todo o rosto assim com um ar de descansado. Eu amo, gente, eu amo. Enquanto eu assumo esse corretivo, gente, me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse formato de vídeo aqui narrado, mais objetivo e na vertical, gente. Tô fazendo aqui um teste, então me conta aqui embaixo se vocês gostam desse estilo de vídeo. E olha isso, gente, como fica lindo. Eu fico apaixonada, gente, perfeito. E lembra de não arrastar esse produto, tá bom? É sempre dando batidinhas, porque se você arrastar, vai tirar toda a base que tá por baixo e não vai ficar muito bonito o acabamento. Então, é sempre dando batidinhas, tá? E tomando cuidado pra não passar por cima aqui do riscado que a gente já fez aqui de sombra em cima, tá?
Agora eu vou fazer aqui o meu contorno de nariz, que você sabe que não pode faltar, gente. Mas eu nem caprichei muito, fiz mesmo só pra dar um sombreadinho bem básico. Comecei com esse pincelzinho aqui bem fininho, pra fazer certinho aqui, não ficar nada torto. E já vou logo esfumando, como vocês viram, eu já deixei logo mais ou menos que esfumado. E aqui embaixo eu passo pra deixar o nariz um pouquinho mais empinadinho. Porque eu gosto, gente. Se você não gosta dessa etapa, você pode pular essa parte, tá? E aí eu volto com um pincel mais gordinho pra esfumar esse contorno. Porque se ficar marcado, gente, a pessoa vai ver logo que você tá com o nariz desenhado e não fica bonito. Venho com essa paletinha aqui. Gente, essa paleta aqui é um achado, ela é perfeita. Eu vou usar esse tomzinho aqui de blush. E tô usando com a minha esponjinha, gente, porque esse blush, ele é cremoso. Então, tem que ser com a esponjinha pra não abrir a pele, tá? Olha que coisa mais linda que ficou esse tom de blush, gente. E como eu disse pra vocês, eu gosto de aplicar na minha maçã e trazendo aqui pra cima. Ai, que lindo, gente. Ai, eu amei, gente. E vou aplicando aqui pra fazer aquela chinelada, porque quando vier com pó, gente, isso aqui vai diminuir a intensidade. Então, não se preocupe que vai dar certo. Vou aplicar também um pouquinho em cima do meu nariz. Vem com o meu iluminador, esse iluminador aí é da Huda Emoji, gente, lembrando que todos os produtos vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E vou aplicar aqui nos meus pontos altos do meu rosto. Esse iluminador, ele é perfeito, porque ele parece assim que deixa um ar de molhadinho na pele e não tem uma partícula de brilho. É simplesmente maravilhoso. Faço aquele pontinho aqui em cima do meu nariz, que isso também ajuda a deixar o narizinho mais arrebitado. E agora chegou a hora da gente selar tudo isso. E vou usar o meu pozinho favorito da Playboy. Essa cor que eu uso é a número 3, é o tom mais escuro que tem. E eu vou aplicando aqui, primeiro abaixo dos meus olhos. Eu gosto de começar a selagem por aqui, gente, para evitar de acumular mais produto. E vou selando a minha pele aqui. Eu gosto de ir aplicando pó e dando batidinhas até o pó sumir. Aqui não tem segredo, você tem que aplicar o pó por onde você aplicou a base e dando batidinhas até você perceber que tá tudo seladinho, tá? Se você passar a mão no rosto e ainda tiver grudentinho, é porque não foi passado o pó. Aí você vem e aplica mais. Volto com meu pincelzão de pó para tirar o excesso, o resquício que ficou, porque quase não ficou nem excesso, né? E agora eu venho com esse blush maravilhoso também da Huda Emoji, que tem um tomzinho de rosa lindíssimo e tem umas partículas de brilho que fica perfeito, gente. E vou selar o meu blush com ele. Ai, que coisa linda. E para selar o blush não tem segredo, você vai aplicar no mesmo local onde você aplicou o blush líquido. Apliquei essa bruma aqui da Ruby Rose pra dar acabamento na maquiagem. E agora eu tô aplicando esse lápis aqui da Avon. Esse é o lápis marrom, lápis de olho. E eu vou aplicar aqui na minha linha d'água e também um pouquinho pra fora, pra poder vir com o pincel e esfumar. Eu tô usando o mesmo tom de sombra que eu usei em cima pra esfumar esse lápis e selar ele. Porque a gente tem que selar o lápis pra ele não derreter, gente. A não ser que ele seja um lápis à prova d'água, né? E agora, com o pincel mais fofinho e o tom de marrom, eu venho fazendo esse acabamento aqui na parte de baixo. Apliquei máscara de cílios para dar acabamento nesses cílios e também apliquei uns cílios postiços. Não mostrei para vocês, mas eu apliquei, tá? E agora, gente, para finalizar essa make, eu apliquei esse pó aqui da Silk Skin da Ruby Rose. Essa cor aí é a cor Aqua. Aqui embaixo para dar esse acabamento nessa maquiagem, deixar esse abaixo desses olhos bem branquinho, porque eu acho lindo, gente. E dá todo um acabamento, né?
Vamos pro nosso batom. Tô aplicando esse lápis da Dylos, esse é o contorno labial na cor cacau. E fazendo os contornos da minha boca com ele, gente. Esse lip gloss da Sara Beauty pra finalizar essa boca. E olha que coisa mais linda. E esse é o resultado final da nossa maquiagem, gente. Me conta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da maquiagem e se vocês usariam. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. Beijos!